Olá, tudo bem? Seja bem-vindo nesse lugar virtual, nesse lugar que Deus preparou para estarmos nos encontrando nesse ambiente virtual. Mas glória a Deus que Deus é um Deus poderoso, nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é Espírito, e por isso nós cremos que mesmo dentro desse ambiente virtual, nesse lugar virtual, Deus também pode agir e falar do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Você é muito bem-vindo para estar aqui conosco, aqui, ouvindo essa ministração. Nós estamos gravando num domingo, hoje é dia das mães, o denominado dia das mães, essa data comercial que criaram para esse dia, para celebrar o dia das mães, que a gente possa compreender o que isso significa, que muito mais além do que uma data comercial, o que importa efetivamente é aquilo que nós estamos relembrando, memorando e honrando, que são as mães. E eu queria compartilhar com você, queria trabalhar com hoje aqui através daquilo que Deus nos direcionou, para estarmos conversando sobre uma mulher. Hoje Deus, o Espírito Santo de Deus me instruiu a falar sobre essa mulher. Confesso para você que não foi algo premeditado, algo que eu pensei sobre isso, não, foi na minha busca com o Senhor, e Deus me conduziu a isso que nós vamos compartilhar hoje. Eu queria falar de uma mulher que está relatada na Bíblia, uma grande mulher de Deus. Eu queria falar hoje, queria compartilhar sobre Débora. Eu queria falar sobre a vida de Débora. A vida de Débora está registrada lá no livro de Juízes, e se você puder nos acompanhar, eu gostaria que você nos acompanhasse. A história de Débora está lá no livro de Juízes, capítulo 4. Mas um pouquinho antes de chegar lá em Débora, em Juízes, capítulo 2, eu vou ler o livro de Juízes, capítulo 2, o verso 6, o verso 7. Depois eu vou pular para o verso 10. Olha o que está escrito no verso 6, no verso 7 e no verso 10 de Juízes, capítulo 2. Josué mandou embora todo o povo de Israel, e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Verso 10. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Esse trecho aqui está falando sobre a história de Juízes. Aqui ele está fazendo um link com Josué, porque depois da morte de Josué começa a história com os juízes. O povo de Israel não tinha um rei nessa época, quem governava o povo eram os juízes, e a Bíblia diz que enquanto Josué era vivo, o Senhor, o povo servia o Senhor, seguia o Senhor. E depois que Josué morre, aqueles líderes que tinham acompanhado Josué, também continuaram. Mas depois que esses líderes morreram, os seus filhos esqueceram o Senhor e tudo aquilo que ele havia feito pelo povo de Israel. Quando você vai estudar, quando você está lendo a Bíblia, no Velho Testamento, por inúmeras vezes, nós vamos ver isso diversas vezes no livro de Juízes, em outros livros também. O povo de Israel sempre tinha essa variação. O povo de Israel ia bem, estava bem com Deus, e Deus era com eles, Deus os abençoava, Deus estava junto com eles, liberando todas as coisas para eles, eles prosperavam. Aí o povo parava de seguir a Deus, começava a adorar outros deuses, deixava Deus de lado, e aí o povo começava a passar dificuldades. Por muitas vezes o povo ficava escravizado, o povo perdia as guerras, aí o povo clamava a Deus, aí Deus intervinha e ajudava aquele povo, e eles voltavam novamente a ficar com Deus. Depois vinha um novo tempo, que as pessoas esqueciam novamente, e assim foi a história do povo de Israel, ou a história do povo de Israel. E Débora está dentro desse contexto. E aí que nós vamos ler agora o livro de Juízes, capítulo 4, que vai falar aqui da história de Débora. E o livro de Juízes, capítulo 4, começando no verso 1, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arazote Agoim.
Verso 3: clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Verso 4: Débora, profetiza, mulher de Apidote, julgava a Israel naquele tempo. Por aqui, nós vamos parar por aqui por enquanto. E aqui, fazendo essa conexão, o povo de Israel, novamente a Bíblia diz aqui que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante ao Senhor. E por causa disso, Deus os entregou a Jabim, que era um rei de Canaã, um rei mau. E esse rei, ele tinha um comandante do seu exército, chama Cícera. E esse rei e esse comandante, eles tinham 900, a Bíblia fala claramente que eles tinham 900 carros de guerra de ferro. Por que faz essa referência? Para demonstrar o poderio bélico desse governo, desse rei, desse exército. Eles eram muito fortes e poderosos. Era como se nós estivéssemos hoje contextualizando nos tempos atuais, é como um exército de outro país tivessem drones com mísseis poderosíssimos e nós tivéssemos apenas um revólver para ir para a guerra. Era um comparativo, mais ou menos isso. O exército deles, do inimigo, era muito poderoso. E esse rei era muito mau, e a Bíblia diz que ele oprimia duramente os filhos de Israel. Em outra tradução, diz que ele fazia o que ele agia sem dó nem piedade, tratou o povo de Israel sem dó nem piedade. A opressão era uma opressão muito forte, e por quase 20 anos o povo de Israel sucumbiu diante dessa opressão. E aí, como costumava acontecer, depois que o povo de Israel estava extremamente oprimido pelo inimigo, o povo clamava. A Bíblia diz que aqui no verso 3, eles clamaram, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. Aí começa a história, falando da história de Débora. O povo de Israel, eles tinham desobedecido a Deus. Eles largaram a Deus. E eles naquela época estavam sendo governados por quem? Por uma mulher. Uma mulher governava o povo. Porque o juiz, ele era um tipo de governador. O juiz, ele era um líder daquele povo. Ele não apenas julgava as causas judiciais, mas ele também dirigia o povo. E essa era a função de Débora. Ela era uma juíza. Só que a Bíblia, antes de dizer que ela era juíza, a Bíblia diz que ela era profetisa e esposa de Lapidote. E antes de contextualizar essa questão, eu queria dizer para você uma coisa que é muito tremenda em Deus. Principalmente antigamente, as pessoas, os nomes das pessoas tinham motivo de ser, tinham motivo porque as pessoas tinham aquele nome. A maioria das vezes, os nomes das pessoas explicavam, representavam, demonstravam aquilo que elas eram, aquilo no qual elas foram geradas, aquilo no qual elas foram geradas por Deus, em Deus, ou pela vida. Aquele motivo, o nome dela significava muito da vida dela. E Débora, o nome Débora significa em hebraico abelha. Aí a gente pode pensar assim, mas abelha? Ué, o que isso tem a ver? O que isso nos traz para esse contexto de um povo de Israel, de uma mulher que era uma juíza? Nós temos que entender que a Bíblia tem diversas linguagens. Ela tem uma linguagem profética, ela tem uma linguagem apostólica, ela tem uma linguagem do reino. E a palavra, as abelhas significam que elas... Qual que é o simbolismo de uma abelha? Ela produz suavidade. O símbolo de grandes exércitos. É um exército ordenado. É um exército que, para poder ferir uma multidão de pessoas. As abelhas também são aquelas que geram mel, são fontes de mel. Sabe, a Bíblia diz lá em Deuteronômio 1, verso 44, diz assim: os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Ou seja, aqui, essa palavra, esse significado do nome de Débora, abelha, tem um propósito. Está dizendo aqui que ela era uma mulher que nela estava uma capacitação de vinda de Deus, que era uma capacitação tal que ela também podia fazer, que ela podia perseguir pessoas, exércitos, de uma forma ordenada, organizada, feroz, junta, com um propósito, com um objetivo.
Além de tudo, ela também produzia suavidade. E ela também era fonte de mel. Fonte de mel. Fonte de mel. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como mel, que ela é doce como mel. Isso está lá em Salmo 119, verso 103. A palavra de Deus, ela é doce como mel. E essa mulher, Débora, que em hebraico chama-se, significa abelha, essa mulher governava o povo de Israel, ela era juíza no povo de Israel. E a Bíblia diz que no verso 5 do capítulo 4, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. É muito importante nós entendermos algo aqui. Lá em Salmos 19:10, a Bíblia diz assim: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. O que são mais doces? Porque no verso 9 diz sobre os juízos de Deus. Os juízos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel. Essa mulher tinha de Deus uma capacitação vinda de Deus, uma unção de Deus, que ela trazia juízo, mas um juízo, não um juízo humano, não um juízo maligno, não um juízo segundo o sistema desse mundo, mas ela trazia um juízo, o juízo do Senhor. Então ela julgava debaixo da graça de Deus, da direção de Deus. Ela era uma mulher que era guiada por Deus, e os juízos que ela trazia para o povo eram juízos que traziam paz, traziam harmonia, tiravam as nevralgias do povo. Mas a Bíblia diz que é muito interessante. Ela fala que Débora, antes de dizer qualquer coisa sobre ela, diz que ela era profetisa. Ou seja, ela tinha um ministério, ela tinha um chamado profético, ela tinha uma chamada profética de Deus. Essa palavra profetiza, ela no original significa que ela era uma mulher inspirada por Deus. O profeta é aquele homem, a profetisa é aquela mulher que ela é inspirada por Deus, ela é direcionada por Deus, ela é conduzida por Deus. A profetisa tem a voz de Deus, a profetisa libera o clamor de Deus, a direção de Deus, a palavra de Deus. E essa mulher, Débora, era uma profetisa. Ela era uma profetisa. Ela era profetisa e juíza. Ela tinha um ministério profético e julgava os israelitas. Ela era profetisa. Ela tinha a graça de Deus, a unção de Deus. Ela era uma profeta de Deus. Ela tinha a voz de Deus. E ela julgava as causas debaixo da direção de Deus, da graça de Deus. E essa geração, esse tipo de gente, essa geração é uma geração que é inspirada por Deus. Essas mulheres, aqui eu quero trazer um contexto sobre mulheres. Essa mulher, Débora, que pode representar também as mulheres, mas não só as mulheres. É importante a gente entender isso. Não só as mulheres, mas ela representa aqui uma geração. É uma geração inspirada por Deus, que ela tanto tem a voz de Deus, tanto ela tem a direção de Deus, ela tanto tem a liberação de Deus, como ela também tem a capacitação, a graça para gerenciar, para governar, para liderar. Essa geração que Deus tem demandado para esses tempos de maluquice, de pandemia, de doideira, de incerteza, essas coisas malucas que nós estamos vivendo nessa época, em 2020, de pandemia. Pode ser que você escute ou assista esse vídeo daqui a uns anos e você não tenha vivido esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, e talvez você não vai entender esse contexto. Mas o contexto que nós estamos vivendo agora em maio de 2020 é um contexto maluco, é um contexto perigoso, é um contexto de morte, de incerteza, de dúvida, mas eu tento ao mesmo tempo de histeria, de exageros, de potencializações, de confusões. Mas sabe o que é tremendo? A Bíblia também diz que ela era mulher de Lapidote. Mulher de Lapidote. A Bíblia, a palavra Lapidote no original, significa tochas de fogo. Significa que essa mulher de Lapidote,
é uma mulher de fogo, ou seja, uma mulher cheia do Espírito, é uma mulher cheia do fogo, é a mulher do fogo, é a mulher de Lapidote, é uma mulher que tem fogo, a mulher do fogo, o fogo do Espírito, o fogo de Deus. Essa é a representação também dessa mulher Débora, dessa mulher chamada Débora, desse lugar profético chamado Débora. Ela não era uma mulher comum, uma mulher fria, uma mulher indiferente, uma mulher que temia, não, era uma mulher cheia do fogo de Deus, cheia do Espírito de Deus, cheia da direção de Deus, da graça de Deus. Ela era mulher de Lapidote. E é tremendo aqui porque a palavra diz que ela era profetisa, diz que era esposa, diz que ela era juíza. As mulheres de hoje também têm sido muito demandadas em diversos contextos e por vezes não estão entendendo que Deus tem uma graça em cada situação no qual ela está inserida, mas por vezes só é murmúrio, lamentação, reclamação ou uma potencialização de uma só uma área. Eu preciso ter sucesso na minha área profissional e deixa de canto um pouco a questão familiar, a questão que envolve as suas questões internas, as questões da sociedade. Então nós precisamos compreender como que essa mulher tramitou. Débora, a Bíblia diz no final do versículo 4 aqui que ela julgava a Israel naquele tempo quem julgava Israel era Débora, era uma mulher. Débora foi a única juíza que teve no povo de Israel, e ela julgava naquele tempo. Por que é importante dizer naquele tempo? Porque aquele era o tempo de Débora, era o tempo no qual Deus levantou essa mulher chamada Débora. Deus levantou essa mulher Débora para aquele tempo. E eu já quero começar fazendo um questionamento, uma indagação, mexer com você, mexer com o seu coração, mexer com o teu espírito, mexer com a sua mente. Porque naquele tempo, ela julgava Israel naquele tempo. E hoje, é tempo de quê? É tempo de quem? É tempo de quem? Naquele tempo, Débora julgava Israel. Hoje, é quem que é a voz de Deus? Quem é a profeta de Deus? Quem é aquela que administra as coisas do reino? Quem é aquela que tem uma direção de Deus? Quem é essa pessoa? É tempo de quem? Quem é essa geração? E aqui não estou fazendo uma pré-figura, estabelecendo isso numa pessoa específica, ou numa mulher, ou num homem, mas é uma tipologia. É uma tipologia, e essa tipologia, eu quero levar você a entender hoje que essa tipologia é levada à igreja. É a igreja que tem a voz hoje, é a igreja que tem a voz profética, é na igreja que tem a mensagem, é na igreja que tem a voz profética. E como nós estamos falando sempre, quem que já assistiu outros vídeos nossos sabe disso, nós não estamos falando aqui da igreja, a instituição igreja. Nós estamos falando da igreja local, a igreja física, no sentido de prédio. Não, porque na verdade sim, nós temos um endereço. E para que nós temos um endereço? Nós temos um endereço simplesmente para que a igreja se reúna naquele endereço. Nós aqui na 7K temos um endereço. Para quê? Para que a assembleia, para que a igreja se reúna naquele endereço. Se reúna, se junte. Ou seja, é a igreja que tem a voz profética. É a igreja que tem o liberar de Deus. E é essa igreja que não pode ficar confusa nesse tempo de pandemia, nesse tempo de maluquice, de incerteza. A Bíblia diz que ela julgava o povo de Deus, mas ela não julgava, e é tremendo, porque Deus diz um lugar específico onde era esse julgamento, onde ela sentava e julgava o povo. A Bíblia diz que ela sentava debaixo da palmeira de Débora. Debaixo da palmeira de Débora. Primeiro eu queria só rapidamente falar com você sobre palmeira, sobre uma palmeira. A palmeira é uma árvore que ela tem uma simbologia muito forte, tremenda. Ela simboliza vitória, ela simboliza graça, ela simboliza beleza. Era uma árvore muito alta, essa árvore palmeira é uma das árvores que é muito bem quista no povo de Israel. E ela tem esse simbolismo, o simbolismo da vitória. E essa mulher, ela sentava debaixo dessa palmeira, e a Bíblia diz que não era qualquer palmeira, era a palmeira de Débora. Não era a palmeira de ninguém outro, era a palmeira de Débora. Quando Jesus, certa vez, lá em João capítulo 12, verso 13, está escrito assim: tomou ramos de palmeiras e saiu ao encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Eles estão aqui falando de Jesus estava entrando e eles pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro dele. Dele quem? Nosso Jesus.
E eles clamavam: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Essa mulher estava debaixo de uma palmeira. Essa mulher estava debaixo da palmeira de Débora. A palmeira de Débora simboliza que fala conosco, a palavra está falando conosco aqui, que é o lugar onde que Deus estabeleceu para que Débora pudesse fluir no seu chamado. Era lá, debaixo da palmeira, que Débora fluía no seu chamado. É lá que ela era frutífera. É lá que ela tinha autoridade. Era debaixo daquela palmeira que ela era como se fosse uma coluna, uma mulher forte, porque uma palmeira também é uma árvore forte. Lá ela era uma mulher forte, forte debaixo da graça de Deus, da direção de Deus, da unção de Deus. A palmeira de Débora é o lugar da graça, é o lugar onde que Deus estabeleceu para que ela fluísse naquilo que Deus a chamou. E tem gente que quer fluir no lugar no qual não é dele. Tem muita gente assim, tem muita gente dessa forma, tinha muita gente perdida. Antes desse tempo maluco de pandemia, o que tinha de gente querendo fluir num lugar que não é dele. Tem muita gente que acha interessante, eu acho legal de repente cantar, tocar, porque eu acho que ali é um lugar legal, as pessoas me veem, e só que ali não é o lugar dele. Outros veem alguém ministrando e falam assim: eu gostaria também de estar na frente de alguma coisa, mas às vezes ali não é o lugar dele. Tem muita gente que quer fluir no lugar que não é dele. Ou tem gente que quer se aproveitar da palmeira do outro. E aí chega e diz assim, aproveitando da palmeira do outro: viu, você ora por mim? Você intercede por mim? Você resolve isso aqui por mim? Você vai lá por mim? E por aí vai. Em vez da pessoa buscar em Deus o lugar dela em Deus, o lugar que ela tem em Deus, aquilo que Deus colocou como um chamado, como um propósito, não, ela quer usurpar a palmeira, o lugar de fluir do outro, do chamado do outro, quer ser um usurpador, que é como a Bíblia diz que a sanguessuga tem 2 filhos, chama-se Dadá, sanguessuga Dadá, fica me dá mais, me dá mais, me dá mais, me dá mais. Aqui sanguessuga é uma pré-figura também do diabo, sabe? Existem pessoas que só ficam nessa condição, em vez de ela orar, em vez de ela buscar, em vez de ela interceder, em vez de ela ler a palavra, em vez de ela se quebrantar, em vez de ela se arrepender, ao invés de ela largar o pecado, em vez de ela servir, não, ela quer que o outro faça por ela. Ela quer usurpar a palmeira, o lugar do outro. Sabe, eu quero deixar uma palavra a você aqui de Deus para o teu coração, para o teu espírito, que você tenha a sua própria palmeira, o seu próprio lugar de fluir em Deus, no seu chamado de Deus, para que você tenha suas experiências com Ele, para que você flua naquilo que Ele te preparou, porque está na hora de nós sermos frutíferos para o reino. Existe uma demanda. O mundo está no caos. Existe um caos. Existe uma demanda. O mundo está clamando, está pedindo, está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Existe essa demanda. E é a hora de nós fluirmos em resposta a essa demanda. Trazemos uma resposta para esse tempo de caos. Essa palmeira, a Bíblia diz que ela ficava nas regiões montanhosas, entre Ramá e Betel. Era um lugar alto, era um lugar bem alto. Ela ficava lá naquele lugar alto, debaixo da palmeira, debaixo do lugar que Deus a estabeleceu e julgando o povo. Muitas vezes essas pessoas que querem nos demandar de uma forma equivocada, de uma forma usurpadora, de uma forma humana, de uma forma carnal, de uma forma maligna, muitas vezes nós estamos lá no nosso lugar alto, o lugar que Deus colocou, e não alto de soberba, mas é um lugar alto em Deus, alto no lugar onde que Deus nos coloca. Às vezes estamos ali naquele lugar, servindo a Deus, diante de Deus, debaixo da graça de Deus, da unção de Deus, da direção de Deus, e existem pessoas que querem nos levar para baixo, querem nos tirar daquele lugar e querem nos levar para baixo. E muitas vezes nós também gostaríamos que outras pessoas estivessem conosco, pessoas que nós amamos, que nós temos consideração. E se nós nos atentarmos esse momento de maluquice, as pessoas vão nos querer nos tirar desse lugar onde nós deveríamos permanecer. Muitas pessoas vão demandar que a gente desça desse lugar, saia do nosso lugar.
Mas eu vou dizer algo para você: não sai do seu lugar. Se você estiver debaixo da sua palmeira, da palmeira que Deus estabeleceu para você, não sai desse lugar, porque é aí que Deus vai te usar como uma voz profética. É nesse lugar, debaixo dessa graça, debaixo dessa unção. A Bíblia diz que a gente começa a ler, continuar lendo aqui. Ela fala que ela manda chamar Baraque. Baraque era filho de Abinoão, verso 6. E ela fala o seguinte: ele era filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não lhe deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon. E Sisera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Ela chamou Baraque, que era aquele homem de guerra. Sim, era um homem militar, era um homem que estava, debaixo dele estava o exército. Ela chama esse homem e fala assim: olha, ela dá uma direção de Deus, ela libera uma profecia, um ato profético sobre esse homem. Fala assim: olha, peguem os homens, chame os homens da tribo de Naphtali e de Zebulon, chame 10.000 homens, vai para um lugar que Deus está direcionando, porque ali Deus vai entregar o comandante do rei inimigo nas tuas mãos. E olha o que ele responde para Débora. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Aqui existe uma postura de retenção, de dúvida, de receio, de questionamento da direção profética. Esse homem fala assim: eu vou, mas só se você for comigo. E essa mulher de Deus, Débora, a Bíblia diz, ela responde: certamente irei contigo. Ela não fugiu, ela não retrocedeu, ela não teve medo. Porém, não será a tua honra da investida que empreendeste, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. A Bíblia diz que depois eles vão para essa guerra. O Sísera fica sabendo que Baraque está vindo. Ele chama todos os homens dele de guerra, pega todos os carros de ferro de guerra, vai para um lugar, e ali no ribeiro de Quizon ali, a Bíblia diz que vem uma chuva tão forte, e aquela chuva gera uma lama, e os carros começam a ficar atolados. Há uma confusão entre o próprio exército, eles começam a se confundir, eles começam a se perder, aquela estratégia de guerra se perde inteira, e aí o povo de Israel ataca eles, e eles os vencem e ganham a guerra. Só que Sísera, a Bíblia fala que ele foge a pé, e se encontra dentro de uma cabana. A Bíblia fala de um homem aqui, de Éber. A Bíblia fala no verso 11: ora, Éber queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até ao carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. A Bíblia diz que esse homem foge, e ele vê a barraca, a tenda de Éber, e lá quem está naquele lugar é Jael. A Bíblia diz lá em verso 17: porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, que queneu. Saiu Jael ao encontro de Sísera e disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. E a Bíblia diz que ele pede água, e ela dá leite para ele. Depois ele fala assim: olha, fica ali na porta, se alguém aparecer, diga que não tem ninguém aqui dentro. Fala: tá bom, eu vou ficar ali. E aí ela percebe que ele entra num sono profundo. Ela pega uma estaca de prender barraca, um martelo, chega na fonte daquele homem, pum! Finca aquela estaca na cabeça dele. A Bíblia diz que a estaca entra de um lado e vaza para o outro, e prende no chão. Ela mata esse homem, Sísera. Ou seja, na mão de uma mulher, o inimigo sucumbe. Através
através de uma mulher, que é uma liberação profética, que essa mulher Débora, que dá uma direção para o exército, que dá uma direção para que os homens vão para a guerra, porque Deus ia dar a vitória, e pelas mãos de outra mulher, Deus mata esse homem. E aí acontece isso tudo, aí vem o capítulo 5, e o capítulo 5 é o capítulo 4, só que é um capítulo onde que Débora e Baraque, eles começam a cantar, a louvar, a falar de uma forma poética sobre esse capítulo 4, sobre o que tinha acontecido. Então eles começam no capítulo 5, eles fazem um cântico, eles liberam um cântico. A Bíblia diz no verso 1, naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinum, dizendo, eles começam a dizer o que aconteceu, eles começam a dizer em forma profética, em forma poética, em cânticos eles começaram a liberar. E ela mesmo diz, nesse cântico, ela diz assim que ela era uma mãe em Israel. Hoje, dia 10 de maio de 2020, que nós dissemos no começo, que está sendo dito, comemorado como o Dia das Mães, a Bíblia diz que Débora era uma mãe em Israel. Essa palavra, ela também significa que Débora é mãe, e aqui eu quero que você se atente a isso. Principalmente você, mulher. Essa palavra significa que essa mãe é uma pessoa que cuida de pessoas. É uma forma figurativa que Débora é como alguém que cuida de pessoas. Mãe de Israel, aquela que cuida de pessoas. Se você é mãe, está me assistindo, está me ouvindo, ou você tem uma mãe, você entende o seu lugar que Deus te colocou como mãe. Mãe é aquela que cuida de pessoas, é aquela que cuida de pessoas. E não confunda o cuidar meramente com tarefas domésticas. Isso faz parte do contexto também, mas é muito mais profundo. A mãe é aquela que cuida de pessoas. Dizem por aí, existe até um chavão aí, que mãe não é aquela que gera, mas é aquela que cuida, não é isso? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que essa palavra quer dizer, que Débora era uma pessoa que cuidava de pessoas. E você, mulher que está me assistindo hoje, que você entenda isso, receba isso no seu coração. Se Deus te levantou como mãe, ou uma mãe natural, uma mãe biológica, ou uma mãe espiritual, Deus te colocou para você cuidar de pessoas. Essa é uma unção, é uma graça que Deus colocou sobre as mulheres. E a Bíblia diz, no verso 7 do capítulo 5, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Uau, 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 uau. Glórias a Deus, que você receba essa palavra hoje. É uma palavra que Deus está liberando sobre a igreja. A igreja tem que se levantar como uma mãe em Israel. Para quê? Para cuidar de pessoas, porque as pessoas precisam ser cuidadas debaixo de uma graça de Deus, debaixo da direção de Deus, do zelo de Deus, do amor de Deus, da direção de Deus. É para isso que Deus está nos levantando nesse tempo, para que nós nos levantemos como mãe em Israel. A igreja precisa se levantar nesse tempo como uma mãe, para cuidar de vidas. A Bíblia diz, ela se levantou, trouxe a palavra de Deus para o povo. Ela trouxe uma direção para Baraque. O nome Baraque significa relâmpago ou raio. É um relâmpago, significa que é relâmpago, raio. E uma coisa muito tremenda aqui, que Deus fez, lá em Hebreus, no capítulo 11, lá no capítulo que alguns chamam de os heróis da fé. Eu não gosto muito dessa denominação, mas é só para localizar essa questão. Lá no capítulo 11, no verso 32, diz assim: e o que mais direi? Certamente fará tempo necessário para referir a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão. E esse Baraque aqui que está falando de Hebreus capítulo 11, é o Baraque no qual Débora o direcionou para vencer essa guerra. Ele era como um relâmpago. O relâmpago é um símbolo. A simbologia do relâmpago é um símbolo da majestade de Deus. Débora
quem está debaixo da unção, desse tempo, dessa geração Débora, dessa igreja que se levanta como mãe Israel, ela vai liberar os baraques, que é um símbolo da majestade de Deus, para vencer a guerra contra o inimigo. Lá na frente no verso 2 diz: desperta, Débora. Essa palavra eu quero deixar aqui para nós hoje. Desperta, Débora. Desperta, igreja. Desperta, é tempo de despertar. Desperta, Débora. Desperta, desperta. Acorda. Entoa um cântico. No verso 12 diz: levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam. Tu, filho de Abinoão. Desperta, Débora. Entoa um cântico. Sai daí da prostração. Sai daí da entrega. Sai desse lugar do medo. Sai desse lugar da dúvida. Sai desse lugar do receio. Sai do lugar da murmuração. Sai do lugar da rebeldia. Sai do lugar do confronto. Se levanta. Entoa um cântico ao Senhor. Clame a Deus. Seja como uma mãe em Israel, para cuidar de pessoas, para cuidar de vidas, para cuidar das pessoas no qual Deus colocar diante de você. Sabe, depois que eles venceram essa batalha, depois que isso tudo aconteceu, a Bíblia diz que essa batalha foi tão vitoriosa, isso estabeleceu um novo tempo, uma nova mentalidade, uma nova forma de o povo de Israel viver, que durante 40 anos houve paz sobre o povo de Israel. Depois que teve essa vitória, eles adoraram a Deus, entoaram um cântico de vitória, um cântico de exaltação a Deus, porque eles reconheciam e sabiam que quem deu aquela vitória para eles foi o próprio Senhor. Deus deu vitória, foi Deus que entregou o exército do inimigo nas mãos, foi Deus que deu a vitória para o povo de Israel. Quando nós clamamos a Deus, Deus levanta os profetas. Presta atenção, Deus não vai levantar anjos, Deus não vai enviar anjos, Deus levanta pessoas direcionadas por Deus, cheias da unção de Deus, para liberar a palavra de Deus, para ir, não só liberar a palavra, mas para ir para o fronte, para a guerra, para se levantar, para se despertar, para fazer aquilo no qual Deus está nos direcionando. E é muito especial aqui, eu quero finalizar dizendo algo aqui, para deixar muito claro o nosso entendimento. Eu não gosto, eu não entendo, eu não vejo que Deus está nessas questões no qual dizem: a mulher é boa para isso, ou a mulher é boa para aquilo, deveriam ter mais mulheres aqui ou mulheres ali, ou mais homens aqui ou homens ali. Deus não funciona com essa dinâmica. Eu não quero dizer que Deus, tá vendo? Deus precisou usar uma mulher, porque nenhum homem se levantou, porque elas são especiais, elas são diferentes. Não, eu não quero usar isso, até porque os outros juízes foram homens, e não é por causa disso que eles eram melhores ou piores. Porque Débora é uma mulher diferente, porque as mulheres são assim. Não, isso a Bíblia não me dá respaldo para estabelecer isso como uma verdade. Não é isso que Deus faz, até porque Deus não procura mulheres. Deus não procura mulheres, nem homens. Deus procura pessoas. Deus não está nem aí que essa briga homem, mulher, feminismo, brigando por direitos. Deus não entra nessa discussão. Disso Deus não se atenta, pelo contrário, isso de Deus não tem nada. E por que Deus usa mulheres? Ou por que Deus usa homens? Ou por que às vezes Deus usa jovens? Ou por que às vezes Deus usa crianças? Ou por que Deus usa idosos? Porque depende daquilo que Deus quer fazer naquele momento, naquele tempo. O que Deus quer fazer é quem Deus vai usar. Deus usou Esther, por exemplo, por quê? Porque somente uma mulher poderia entrar na profunda intimidade do rei. Por isso que Deus levantou Esther naquele tempo, porque era só uma mulher que conseguiria entrar lá no mais íntimo, mais profundo de uma relação com o rei. Mas se para ganhar o coração dele precisava ser uma mulher, mas se fosse uma rainha, Deus ia levantar um homem. Se Deus quisesse alcançar o coração de uma rainha, Deus levantaria um homem. Então nós não podemos nos apegar nessas coisas, porque as mulheres são melhores, os homens são melhores, ou um é pior, outro é pior. Não, essas discussões não nos ajudam em nada, não nos acrescentam para o reino. O que Deus quer nos dizer para hoje é que naquele tempo, e nesse tempo, o que Deus está fazendo é que Deus está levantando uma igreja.
E essa igreja ela é composta de homens e mulheres cheias da graça de Deus, da unção de Deus, homens e mulheres com a direção de Deus, com a palavra de Deus, com a mensagem de Deus, com a profecia de Deus, com a liberação de Deus, com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, para trazer solução para esse tempo de caos. É isso que nós temos querido de todo o nosso coração nesse tempo. Nós somos aqueles que temos que levar a solução ao meio do caos. Nós temos que andar no meio do caos e trazer paz, solução, graça, cura, vida, palavra de vitória. Que você possa entender, meditar sobre esse tempo, meditar sobre essa mulher Débora que foi levantada por Deus. Essa geração, eu não gosto muito de denominar, porque às vezes nós nos equivocamos quando fazemos isso, mas de uma forma simbólica, essa geração precisa ser uma geração como Débora foi, uma mulher, uma profetisa, uma esposa, uma mulher que julgava debaixo da graça de Deus, uma mulher que não teve medo, enfrentou, foi junto com o exército e se levantou diante de Deus e teve a palavra de Deus sendo liberada. Que Deus te abençoe, que você continue firme, que se você não está firme, que você se firme em Deus, fique firme em Deus, clama a Deus, busca a Deus, porque o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe. Amém.